Meu nome é Daniele da Silva Pereira, sou aluna da turma 5 do mestrado profissional em Educação Física PROEF, no polo da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Estou cursando a disciplina Problemáticas da Educação Física, ministrada pelo professor doutor Vitor José Machado de Oliveira, presencial aqui no polo, e online pelos professores, professora doutora Fernanda Moreto e o professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior. Durante a disciplina, estudamos textos relacionados a cada problemática e realizamos diferentes atividades. Nesta última proposta, vou apresentar um vídeo, que é a atividade avaliativa final. Venho apresentar através deste vídeo o mapa conceitual, fazendo um esforço em conectar, organizar as ideias e conceitos e todas as informações estudadas sobre as problemáticas da educação física que são enfrentadas pelos profissionais no âmbito das escolas da educação básica no Brasil. Serão apresentadas 6 problemáticas, 6 são elas as mais recorrentes, que foram escolhidas pelos professores idealizadores dessa disciplina, Suraya Darido e Fernando Gonçalves, depois dos estudos deles sobre o tema. Segue então a apresentação da atividade. Vamos falar agora então sobre as problemáticas da educação física, as 6 problemáticas e o que são elas. Constituem, então, as problemáticas, segundo os professores estudados, situações limites enfrentadas pelos professores da disciplina Educação Física na escola. O primeiro texto e a primeira referência que nós vamos trabalhar falou sobre as atuações docentes. O texto que deu subsídio para falar sobre essa problemática foi intitulado Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor doutor Fernando Jaime Gonçalves. Então, neste texto, ele vai nos falar sobre a forma que os professores agem em suas aulas. Sobre as atuações docentes, então, nós vamos ter 3 concepções: as práticas tradicionais, as práticas de abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. Vamos entender então o que cada uma delas participa no processo ensino-aprendizagem dentro da escola. As práticas tradicionais, elas estão referenciadas a um período que é chamado de período esportivista, onde a educação física estava associada à perspectiva dos esportes, a uma perspectiva esportivizada. Consequentemente, o professor era visto como um treinador. Ele estava ali para ensinar os alunos a fazer os gestos técnicos, a treinar as suas habilidades, porque a aula de educação física era vista como sinônimo de esporte. Consequentemente, nós tínhamos uma exclusão de alunos. Por quê? Porque esta aula promovia a seleção dos mais habilidosos para realizar o treinamento dos esportes. Nessa concepção, nós vamos ter o esporte na escola, ou seja, uma reprodução do esporte transmitido na sociedade dentro da escola, onde o professor ensinava a fazer os gestos técnicos que os atletas realizavam em cada modalidade esportiva. Foi muito forte essa perspectiva das práticas tradicionais entre as décadas de 70 a 90, mas ainda hoje temos muitos professores que se prendem a essas práticas tradicionais. Vale ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 71 enfatizava a prática de esporte como um componente essencial do currículo escolar, o que reforçava essa orientação esportivista, certo? Bom, depois nós vamos ter uma atuação docente que vai ser pautada pelo abandono do trabalho docente. Vamos pensar então agora que superamos a questão das práticas tradicionais e vem o abandono do trabalho docente, ou que foi chamado também de desinvestimento pedagógico, ou por um nome ainda aí diferente, mas muito conhecido, que é aquele professor tido como rola-bola. Esse professor, ele vai ter uma pouca ou nada de intervenção na aula. É um professor
pouco reflexivo, né? Ele praticamente não vai nem ensinar a fazer. É um professor que chega com uma bola ou duas bolas, entrega aos alunos e os alunos se organizam para realizar as atividades na aula. Quem não quer participar, fica ali sentado ou realizando outra atividade, mas não vai haver uma intervenção do professor, o professor não vai realizar o planejamento da aula e nem se preocupar em relação ao que está acontecendo. Nesse momento, ele vai tapar apenas, né, o tempo da aula com os alunos ali em quadra, simplesmente rolando a bola de lá para cá e de cá para lá, sem nenhuma intervenção pedagógica do professor. Depois, né, dessas duas intervenções, dessas duas percepções que ocorreram dentro da educação física escolar, agora na década de 80, nós vamos ter a introdução das práticas inovadoras. Houve-se e refere-se a uma necessidade de mudanças, ou seja, a necessidade de haver um movimento renovador dos professores, que integrasse a educação física ao currículo, e essa integração promoveria uma diversificação das atividades, né, a inserção das práticas corporais, da cultura corporal, onde não apenas o esporte passa a fazer parte do currículo, mas outros elementos da cultura corporal, e muito importante, a promoção da inclusão e participação de todos. Essas práticas corporais vão promover a ruptura com as concepções tradicionais, né? O professor agora não é mais um treinador e não é mais um professor rola-bola, ele vai ensinar sobre o fazer, né? Ele não mais ensina a fazer, mas ele vai ensinar sobre o fazer, pensando aí em 3 dimensões, né? Sobre os conceitos, sobre os procedimentos de como fazer e sobre a atitude do que se está fazendo. Então vai se pensar o que se deve saber sobre aquele conteúdo. Vamos pensar o que se deve saber sobre aquele fazer e como devemos fazer as práticas corporais. Vamos estabelecer aí, então, uma relação entre teoria e prática. E isso vai fazer uma revolução, transformando aqui o esporte na escola para o esporte da escola. Então, nós vamos ter aqui uma ressignificação do esporte, de um esporte na escola, tido lá nas décadas de 70, 90, para o esporte da escola, reflexivo, que promove a inclusão e a participação e que relaciona a teoria com a prática. Na nossa próxima problemática, nós vamos justamente falar sobre essa questão da relação teoria e prática e como os professores relacionam o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Então, nós vamos ver isso na relação entre teoria e prática. Acompanhe aí com a gente. Agora, nós vamos falar da segunda problemática, que diz respeito à relação entre teoria e prática na educação física. Neste ponto, a relação se dá com o objetivo de entender o que acontece entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Vamos ver então, como referência, nós tivemos o texto da professora doutora Soraya Cristina Darido, que vai dizer então sobre essa relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Então, essa dualidade entre a teoria e prática, ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, também vai partir das concepções dos modelos tradicional e do modelo de prática renovadora, né, dos modelos aí renovadores das concepções da educação física. Vamos lembrar
que lá no modelo onde se ensinava apenas a fazer, nós tínhamos um modelo tradicional em que o foco estava apenas na prática esportiva. O professor, ele dava uma abordagem instrucional diretiva, ensinando o movimento e o gesto técnico da modalidade específica. O foco estava, na competitividade e no desempenho. Havia uma fragmentação do conhecimento, pois a única preocupação estava com a prática e havia pouca consideração para os aspectos culturais e sociais. Pensando agora nessa ressignificação da educação física, nós vamos ter que lembrar e pensar a respeito da importância da integração entre teoria e prática. Isso vai promover um aprendizado mais significativo e nós vamos deixar de ensinar simplesmente a fazer para ensinar sobre o fazer. Então, os movimentos renovadores da educação física, com as práticas renovadoras, vai trazer as dimensões especialmente conceituais do conhecimento. E essas dimensões vão favorecer o ensinar sobre o fazer. A BNCC de 2016, ela vai trazer 8 dimensões do conhecimento que vão ajudar a estabelecer essa relação entre a teoria e prática. São elas: a dimensão da experimentação, a dimensão do uso e apropriação do conhecimento, a dimensão da fruição, a dimensão que diz respeito à reflexão sobre a ação, a dimensão que vai dizer respeito sobre a construção de valores, uma dimensão sobre a análise do conhecimento adquirido, da compreensão que o aluno teve a respeito desse conhecimento e de que o aluno tem que ser protagonista e que esse é um protagonismo comunitário, ou seja, relacionado à comunidade escolar. Dessa forma, nessa nova dimensão do conhecimento, nós vamos entender que a relação entre teoria e prática favorece uma educação física entendida como um componente social e cultural, que vá além do desenvolvimento físico, trabalhando com a história, com os valores e com os contextos sociais. Para que isso aconteça, é necessário que o professor esteja sempre em formação continuada, que ele se integre aos métodos pedagógicos inovadores, com as práticas inovadoras, e que ele se apresente, e apresente à comunidade escolar essa nova proposta pedagógica, uma nova proposta pedagógica que agora está baseada em uma nova legislação, as novas legislações que vão surgindo vão trazendo essa necessidade de que os métodos pedagógicos inovadores estejam presentes na escola, e isso faz com que a nossa educação física seja mais inclusiva e seja mais atenta à criticidade, trazendo um componente reflexivo às aulas, aliando teoria e prática e favorecendo um conhecimento, uma aprendizagem com base, ou seja, baseada no processo histórico das práticas corporais e da cultura corporal. Em nossa próxima apresentação, na nossa próxima problemática, nós vamos falar justamente sobre os aspectos legais da educação física escolar e como as leis configuram essa função da educação física e essa nova função que nós temos que abordar agora. Continuem acompanhando. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as problemáticas da educação física escolar, vamos falar agora a respeito dos aspectos legais da educação física, sobre como as leis brasileiras configuram a função da educação física escolar. Para tanto, nós vamos usar como referência o texto de Fernanda Moreto e Soraya Cristina Darido, Educação Física como componente curricular da educação básica, os aspectos legais.
Acompanhem aí, então, a partir desse mapa mental, nós vamos ver que a educação física no currículo educacional, a partir do texto abordado, as autoras vão tratar a respeito das implicações das leis sobre a educação física, os limites que essas leis impõem e quais avanços, né, como se dão os avanços a partir da evolução das leis de diretrizes e bases da educação nacional. Então, nós vamos ter os marcos legais aqui no Brasil a partir da LDB. A primeira LDB ela vai surgir aí em 1961, né? E ela já menciona a educação física como disciplina obrigatória nos currículos escolares para todos os estudantes que tenham até 18 anos. Nesse período, nós vamos ter uma prática exclusivamente esportiva, mas obrigatória a todos os estudantes, não havendo aí, não enfatizando sobre condições facultativas, né, a respeito dos estudantes, de quem não poderia participar ou não. Então, neste momento, ainda não havia essas questões. Depois, 10 anos depois, nós vamos ter a promulgação, né, de uma segunda lei, que é a Lei 5.692, de 1971, também vai reforçar a obrigatoriedade da educação física para todos os níveis de ensino, né? Antes se falava em primeiro e segundo graus, o que atualmente é o ensino fundamental e médio, e também, né, lá desde 1969, a obrigatoriedade nos cursos superiores, né? Nós temos, né, essa questão aí que nesse momento tinha tido uma reforma universitária que foi promovida pelo governo militar, que tinha a intenção de desmobilizar politicamente os estudantes, distraindo-os com a prática esportiva. Por esse motivo, a educação física seria obrigatória no ensino superior. Já a Lei 10.793, de 1996, e reformulada em 2003, que agora está em vigor, coloca a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica, trazendo a questão de ser facultativa, assim como já era lá em 1971, àqueles alunos, né, que têm uma jornada de trabalho superior, né, igual ou superior a 6 horas diárias, aqueles alunos que estão no serviço militar, aqueles alunos que possuem filhos e aos alunos maiores de 30 anos, né. Cabe ressaltar que os alunos do curso noturno não estão todos, então, dispensados, né, da educação física, somente aqueles alunos maiores de 30 anos, aqueles que façam a jornada de trabalho superior a 6 horas, então isso vai estar implicando a todos os alunos de qualquer período, diurno ou noturno, né? Esse período também, a educação física agora já não vai ser mais obrigatória no ensino superior da graduação, apenas na educação básica. E também nós temos, né, que nesse período a educação física passa a ser organizada, né, diferente por essas leis. Nós vamos ter aí a questão dos seguintes aspectos que devem ser orientados, né? Esses marcos legais aí, a disciplina Educação Física agora como componente curricular obrigatório, ela passa a estabelecer dentro da escola o mesmo patamar de todas as outras disciplinas, devendo se organizar de maneira teórica, os seus procedimentos didáticos, metodológicos e pedagógicos, o que vai favorecer, né, que as mudanças ocorridas, como nós vimos, das práticas renovadoras, aconteçam devido às organizações, né, que a lei define e exige que a educação física sendo obrigatória e sendo um componente curricular dentro da escola. Vimos aí, então, a questão dos aspectos legais e como se deu esse processo de desenvolvimento da legislação na educação física escolar, estando hoje obrigatória como componente curricular da educação básica nas escolas do Brasil. Vamos acompanhar agora a nossa próxima problemática, né? A partir do que já entendemos das atuações docentes, da relação entre a teoria e a prática na educação
física e os aspectos legais que a regem, vamos ver agora alguns fatores que podem afastar os alunos ou causar indisciplinas entre os estudantes. Acompanhe aí nos próximos slides. Dando continuidade aos estudos das problemáticas da educação física escolar, vamos falar agora a respeito da quarta problemática estudada, que foi sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Nesse tópico, vamos fazer umas reflexões sobre as situações de afastamento e indisciplinas dos estudantes nas aulas de educação física. Para isso, vamos usar como referência o texto O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, da professora doutora Suraya Cristina Darido, do professor doutor Fernando Jaime Gonçalves e do professor doutor Gui Genciene. Vamos lá, então, entender um pouquinho esse contexto do afastamento e da indisciplina dos alunos. Sobre o afastamento dos estudantes das aulas, foram levantadas duas proposições às quais podemos dizer que os alunos se afastam. Num primeiro momento, a questão do aluno estar na escola, estar na aula e não se envolver, né? Estar presente de corpo, mas de não envolvimento na aula. Então, é um afastamento do aluno e do aluno que realmente não comparece no dia da aula, né? Nesse caso, nós vamos ter especialmente aqueles alunos que precisam ir à escola no contraturno, quando a escola ainda não realiza as atividades no mesmo momento de aula, né? Não é um caso aqui do estado onde eu estou, mas a gente sabe que isso pode acontecer em outras instituições. No caso do não envolvimento da aula, isso é algo realmente muito corriqueiro, por muitas vezes o aluno se afasta daquela atividade por algumas questões que podemos ver citadas aqui pelos professores que levantaram a problemática, né? Uma delas é a questão da repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica. Como nós vimos, a questão dos esportes serem hegemônicos dentro da educação física e se repetirem por longas datas, por muitas vezes vai tornar o ensino pouco atrativo, né? Uma aprendizagem pouco atrativa, pois os alunos já viram aquelas modalidades esportivas e não possuem mais um determinado interesse a respeito delas. Então, a questão do repetição, nós podemos refletir sobre realmente se isso está acontecendo em nossas aulas e se isso está causando esse afastamento e o não envolvimento dos estudantes nas aulas, né? Outra questão importante que foi levantada é a questão do insucesso e a exclusão de uma parte importante dos estudantes nas aulas. Podemos ver a questão especialmente de alunos que não conseguem realizar determinadas habilidades esportivas, como nós vimos, né, mais atrás. Nós ainda temos muitos resquícios daquela aula tradicional voltada especialmente para o treinamento dos esportes e para alunos que tinham mais habilidades. Como nós sabemos que muitos dos nossos alunos talvez não tiveram a referência, né, de ter muito contato com o esporte, desenvolver essas habilidades ao longo da infância, ao chegar na adolescência, para lidar com essa questão do insucesso em algumas práticas corporais e em alguns esportes, isso acaba afastando ou mesmo causando uma autoexclusão do aluno das aulas. Então, é preciso uma reflexão sobre esse importante ponto, se não é essa questão de insucesso por parte do aluno na atividade, o motivo pelo qual ele está afastando aí de suas aulas. Uma sugestão que foi dada, agora nós temos um novo documento orientador de 2017, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que traz aí uma questão da diversificação das práticas, né? E essa diversificação pode favorecer a atuação docente, aumentando aí a participação e o envolvimento das aulas durante o processo ensino-aprendizagem. Outra questão importante é colocar o aluno como protagonista no processo ensino-aprendizagem, mostrando a ele a importância da sua participação no trabalho da educação física escolar. Então, a atuação docente junto ao protagonismo juvenil e a mudança de uma cultura escolar pode favorecer com que o aluno participe e se envolva mais nas atividades.
Sobre a indisciplina, ainda vamos falar, né? Durante o desenvolvimento das atividades, reforçamos a questão do desinteresse pelo conteúdo, que muitas vezes o estudante continua, né, a ter esse desinteresse, por esse motivo ele não vai participar da atividade e ainda vai atrapalhar com conversas, brincadeiras, atitudes que não condizem com o momento da aula, ou mesmo por uma autopercepção negativa, né? O próprio aluno cria uma barreira ali àquele momento da aula e passa o tempo fazendo uma indisciplina para chamar a atenção dos colegas, ou mesmo assim para não querer mesmo se envolver por aquele momento da aula. O que temos aí? Temos que a indisciplina é causada por vários fatores, mas que são necessários enfrentá-los, né? E essa indisciplina ela não comporta situações simples. É necessário repensar e promover um ensino inclusivo através de estímulos e incentivos que encorajem os alunos a participarem das atividades e também enfrentar aquele momento da aula para promover novos saberes, né? Então, essa atuação docente junto ao protagonismo juvenil e uma promoção de um ensino mais inclusivo poderá estimular, diminuir e favorecer a diminuição da indisciplina e do afastamento dos estudantes durante as aulas de educação física. Partindo agora para a nossa quinta problemática, vamos falar agora a respeito das dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Nesta problemática, nós vamos usar como referência o texto base, que é Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, do professor doutor André Luiz Ruggiero Barroso. Então, vamos apresentar e discutir sobre o tratamento dado ao esporte na escola. Vamos acompanhar então. Bom, nós temos aí, né, que ao longo da educação física escolar, o modelo esportivista foi muito hegemônico, né, e é este modelo que vai sofrer uma crítica muito grande aí durante esse período da educação física na escola. Então, o modelo esportivista, ele vai ter o seu ponto mais alto, né, no período de 1964, na década de 60 até a década de 80, né, onde a educação física e o professor, ele se pautava pelo ensino dos gestos técnicos das modalidades esportivas. Nós não tínhamos uma contextualização prática, né, faltava essa contextualização das questões que estavam acontecendo ali na prática. Nós tínhamos apenas a realização dos movimentos dos gestos técnicos, porque o foco era o resultado em competições, né? A aula de educação física ela era tida como sinônimo de esporte e tínhamos aí essa questão do quarteto fantástico, né, dos esportes coletivos, basquetebol, voleibol, handebol e futebol, sendo distribuído ao longo dos bimestres, né, ao longo do ano. Uma coisa que a gente ainda pode ver, e eu sempre relaciono isso nas minhas aulas, é a questão de que as nossas quadras hoje, né, sempre que são entregues, são entregues com as marcações dessas 4 modalidades, e os próprios alunos já internalizam, né, que eles vão para a quadra aprender sobre esta modalidade. E quando você vai falar a eles sobre as outras modalidades esportivas, outras atividades esportivas, há sempre esse questionamento, né, sobre o porquê a quadra ela já é preparada para essas atividades e a mídia repassa sobre essas atividades. Então, essa é uma dificuldade mesmo relacionada ao ensino dos esportes na escola, né? E o porquê tanta crítica, né, a esse modelo esportivista que por tanto tempo foi hegemônico sobre os conteúdos da educação física? A maior dela é a questão da exclusão, né? O esporte de alto rendimento, o esporte da escola, simplesmente, aquele esporte que traz da mídia e traz da sociedade sem ser pensado, sem uma contextualização, ele é um esporte que reproduz elementos que infelizmente excluem, separam, segregam, e por isso tanta crítica em relação a esse esporte sem uma reflexão e sem uma contextualização, né? Então é preciso, e o que se critica e o que se pede, é que se haja uma ressignificação, né? Em nenhum momento os autores pedem
pede para que se tire, né, o esporte da escola, até porque o mesmo se trata de uma prática corporal necessária e presente na nossa sociedade e necessária de que os alunos compreendam e entendam, mas que esse esporte tenha um outro tratamento, né? A ideia e o que é passado é que é preciso pensar outro tratamento ao esporte, é preciso deixar o esporte da escola simplesmente e torná-lo um esporte na escola, né? O que é esse esporte na escola? É uma ressignificação que vai promover uma inclusão sobre aquelas modalidades, né? Uma ruptura com o modelo tradicional que segrega, uma ruptura do esporte tradicional que exclui, que não tem uma contextualização teórica, que o conhecimento seja democratizado a todos e que se transforme esse conteúdo trabalhando a partir do ensinar sobre o fazer, né? Ensinando sobre os procedimentos pelos quais aquele esporte surgiu, como que ele se desenvolveu ao longo da história, quais as atitudes, né? No procedimento, na dimensão atitudinal aí, qual seria a finalidade, né? Por que deveríamos valorizar os esportes, como participar dessas atividades, cooperando e interagindo, reconhecendo e valorizando aquela prática corporal e trabalhando os procedimentos conceituais, né? Entendendo sobre as transformações históricas pelas quais os esportes passaram, como esse esporte se relaciona com as atividades políticas, sociais, questões de gênero dentro da nossa sociedade. Então, não só realizar a parte prática, a repetição dos gestos técnicos e das parte dos fundamentos, né, o treinamento dos fundamentos, mas ensinar sobre o que se está fazendo e a pensar sobre como os impactos daquele esporte na nossa sociedade interferem no dia a dia das pessoas. Fica aí, então, a questão sobre essas dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Partindo agora para a nossa sexta e última problemática, né, dos nossos estudos sobre as problemáticas da educação física escolar e a educação física escolar, vamos falar agora sobre as questões relacionadas ao gênero, né? O texto agora vai fazer umas reflexões sobre as implicações das questões de gênero na escola. E o texto base foi a Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, do professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior. Vamos acompanhar aí, então, quais são esses impactos e quais reflexões devemos fazer sobre a questão de gênero na escola. Sobre isso, né, o texto inicia dizendo sobre as concepções de gênero. Então, nós vamos tratar nesse trabalho as concepções de gênero como uma construção social, né? Sobre as influências que o masculino e o feminino sofrem aí do meio nesse processo de construção social do que é ser menino e do que é ser menina. Nós temos que as aulas mistas, né, é uma obrigatoriedade, né, pois a LDB, a última LDB, colocou como sendo obrigatório que as aulas sejam mistas no mesmo turno do período estudado pelo aluno. Então, essas aulas mistas promovem um desafio aí para os professores de educação física. Por quê? Por muitos anos, as aulas eram separadas por gênero, que fazia com que os professores diferenciassem as atividades que eram aplicadas aos alunos, e hoje nós temos essa interferência da legislação justamente para desenvolver nos alunos, né, um trabalho com a equidade, né, trabalhando e desafiando professores e alunos a entender os limites e a respeitar as potencialidades de cada um durante uma aula. Mas será que isso está acontecendo? O que nós temos visto é que mesmo com a legislação, ainda tem professores que diferenciam as atividades para meninos e meninas, algumas vezes dividindo o tempo da aula, né, na realização das modalidades ou das práticas corporais que são aí pertencentes à cultura corporal de movimento na educação física. Bom, então
novamente fica aí o desafio de que temos que romper com as práticas tradicionais, né, que nós tivemos aí desde a questão esportivista, que trazia os esportes hegemônicos masculinos e os esportes hegemônicos femininos, e as atividades, né, hegemônicas para femininas, para tentar promover essa igualdade de gênero nas aulas. Para isso, né, é necessário uma postura adequada de trabalho com essas turmas mistas. É um desafio, realmente é um desafio, essa postura diferente, né, na atuação do professor. É necessário pensar em alternativas didáticas que promovam a inclusão e a equidade de gênero nas atividades. É necessário que essas alternativas didáticas promovam vivências de situações mais inclusivas para a aula, fazendo com que meninos e meninas participem ativamente, e é necessário respeitar os limites e as potencialidades de cada um, pois todos sabem e entendem bem as diferenças biológicas que cabem a cada um dos sexos. Então, isso é um desafio que nós, enquanto professores, precisamos superar. Historicamente, nós temos aí questões que precisam ser enfrentadas para que essa equidade nas aulas de educação física ela aconteça, e realmente essas concepções do que nós temos aí, o que cada um deve fazer e as interferências da sociedade na aula possam não atrapalhar o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, fazendo com que todos tenham a garantia de uma aula com ensinamento e uma aula produtiva em conhecimento.